A graça e a paz de nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 41. O título da nossa lição hoje é Família e a urgência do equilíbrio. Então, o tema do nosso semestre é a família cristã. E o assunto da nossa lição de hoje é cuidando do corpo, alma e espírito, mediante o equilíbrio. Então, hoje nós vamos falar de equilíbrio. O nosso texto básico são apenas 2 versículos da Carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo escreveu a Carta aos Gálatas sobre essas características do fruto que o Espírito Santo produz na nossa vida. Ele cita 9 atributos que não podem faltar na alma do homem, mas do homem que anda segundo a palavra de Deus. Ou seja, o homem regenerado à imagem do Criador. Porque nós perdemos essa imagem por causa do pecado e só poderemos resgatá-la quando deixarmos que o Espírito Santo nos dirija e nos transforme em nova criatura, através de quê? Da regeneração em Cristo Jesus. Cristo nos regenera. Ele nos torna de novo capazes de viver uma vida santa, dirigida pelo seu Espírito. O Salmo 1, ele nos fala que Deus aprova o caminho do justo, ou que Ele cuida, que Ele conhece o homem que anda em justiça. Mas o que é ser justo? Aquele que procura andar segundo a imagem de Deus, imitando o seu Filho Jesus, orientado pelo Espírito Santo e manifestando através da sua vida esses atributos divinos do amor de Deus. Este é que é considerado o homem justo, o homem que se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo mencionou o fruto do Espírito, ele esclareceu que se o Espírito de Deus habitar em nós, teremos a capacidade de produzir em vida terrena as suas qualidades, as suas características. O homem que se deixa habitar pelo Espírito, ele vai mostrar essas qualidades que vêm do fruto que o Espírito produz em nossa vida. Então seremos assim, amorosos, sempre alegres, espalhando a paz, pacientes conosco e com o próximo em todas as circunstâncias, amáveis, nunca grosseiros, cheios de bondade, fiéis no trato com Deus e também com o próximo, manso, de espírito tratável e, acima de tudo, uma pessoa que consegue dominar a sua índole pecaminosa, não se deixa dominar pela vontade carnal, contrária à vontade de Deus, aceita a orientação da palavra de Deus, que nos guia pelo seu Espírito. É o Espírito Santo que nos guia,
que nos orienta, que nos instrui dentro da palavra de Deus, através da palavra de Deus. Só assim é que alcançamos o padrão do Salmo primeiro. E quando nós conseguimos alcançar esse padrão do Salmo primeiro, nós desfrutaremos do bem de ser como uma árvore frutífera à beira do rio, não murchando, sempre prosperando espiritualmente e sempre no caminho. Este é o padrão do Salmo primeiro. A água que alimenta as nossas raízes é o Espírito Santo de Deus, através do ensino da palavra de Deus, da Bíblia. O crente que vive a palavra e gera almas para o reino de Deus, este que é o crente frutífero. Ele gera almas para o reino, ele ganha pessoas para Cristo. Quando o salmista menciona frutos na vida do justo, ele não falou de frutos terrenos, que nós produzimos aqui para o nosso viver diário. Não são desses frutos que o salmista disse. Prosperidade no mundo, vida fácil, conforto, riqueza, não era disso que ele estava falando, mas do fruto de valores eternos, frutos que trazem soma para o reino de Deus. São esses frutos. O homem justo dá frutos eternos. Então, o nosso estudo hoje trata do assunto que é fundamental para nós em todas as áreas do nosso ser. Qual é o nosso assunto hoje? O equilíbrio. O equilíbrio físico, o equilíbrio psíquico, o equilíbrio espiritual. Deus nos criou como seres materiais. Nos criou como o ser humano, com um corpo físico, carnal, e também com o imaterial. Então, nós somos terrenos e celestes, nós somos espirituais e nós somos carnais, nós somos materiais, nós somos imateriais. Somos, portanto, uma alma vivente que habita onde habita o Espírito, ou seja, o sopro de Deus, no corpo terreno. Então, nós somos corpo, alma e espírito. E se a nossa alma não conseguir uma existência tranquila e equilibrada, pela direção do Espírito Santo de Deus, no nosso espírito, que é a habitação de Deus em nós, não teremos saúde psíquica, nem emocional e nem espiritual. Nós seremos pessoas doentes, nós seremos pessoas problemáticas, quando nós não deixamos que no nosso espírito, que é onde a parte onde Deus deixou para habitar em nós, o Espírito de Deus precisa habitar no nosso espírito. Assim seremos equilibrados. O ser humano em si, ele é fadado a somatizar o medo, a insegurança e todo tipo de doença mental, se ele não conseguir uma direção certa no caminhar terreno. Quando a pessoa não consegue caminhar normalmente, livremente pela sua vida, não consegue se equilibrar como pessoa humana, ele somatiza essas coisas, ele começa a introspectar doenças psíquicas, emocionais. Então, no famoso Sermão da Montanha, o primeiro discurso que Jesus fez, logo após o seu início de ministério, ele fez esse sermão chamado, o famoso Sermão da Montanha. Foi o primeiro discurso de Jesus no seu ministério.
ele fala de dois caminhos. Ele fala de duas direções que o homem pode seguir durante a vida terrena. Então nós temos opção, nós temos dois caminhos, duas direções, duas fontes. E foi Jesus que nos apresentou. Ele disse: amplo é o caminho que leva à perdição, e apertado o caminho que leva à vida. Ele nos disse. Então Jesus não falava de uma rua, nem de uma estrada. Ele estava falando da direção da alma humana, do equilíbrio do espírito humano em relação ao nosso Criador, uma vida espiritual alinhada com o propósito de Deus. É o bom caminho, é o caminho que leva à vida. Ele estava apresentando. E ele falou do outro caminho. Nós temos a opção de escolher o outro caminho, mas é um caminho que leva à morte. É um caminho fácil, amplo, vantajoso, né? Agradável, mas leva à morte. E esse caminho apertado, difícil, que é a caminhada cristã, nos leva à vida. E nós podemos escolher. Então Deus formou o homem do pó, construiu uma habitação terrena, material para ele, que é o corpo, e nesse corpo ele soprou a vida. Ele soprou no corpo a vida, a alma. E nesta alma, onde nós vivemos e existimos, é lá que nós existimos. Nós somos uma alma que habitamos no corpo. E Deus soprou o Espírito, formando em nós sua habitação, a sua semelhança. Então nós somos uma alma, habitamos no corpo e possuímos de Deus o Espírito, onde o Espírito de Deus pode habitar em nós. Então o homem caído, ele não retém essa semelhança com o Criador. Seu espírito está vazio. Nós somos parte de Deus, criados por Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E temos essa semelhança com o nosso Criador. E isso nós perdemos na queda. Mas podemos restaurar em Cristo. Nós não vivemos no corpo. A minha vida, a sua vida não está no corpo. Ela está na alma. É a sede da nossa consciência, da nossa inteligência, da nossa vontade, do nosso intelecto. E é nela que desenvolvemos a nossa personalidade. Nosso corpo é a casa onde habita tudo isso. Então, a nossa parte imaterial, que é o nosso espírito, vai determinar o nosso caráter e nos dar a capacidade de relacionar com Deus, adorá-lo, ser transformado dia após dia na sua semelhança através do caminho que hoje nós sabemos é Jesus. Jesus se tornou este caminho. Romanos 12, 1 e 2 nos convida a andar neste caminho, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente. Então, Deus, portanto, nos criou capazes de viver em perfeita harmonia, equilibrando o corpo, a alma e o espírito. Nós perdemos isso com o pecado, mas Deus nos devolveu isso em Cristo. Então, o equilíbrio espiritual, o homem precisa de um equilíbrio espiritual. O ser humano que não consegue ter um equilíbrio entre a emoção e a razão, ele vive desordenadamente e faz escolhas ruins para si
para si mesmo. E por vezes, ele acaba prejudicando a própria vida, né? E aquele que vive próximo e compartilha a vida com ele. Então, quando nós fazemos más escolhas, nós prejudicamos a nossa vida e, consequentemente, nós prejudicamos aqueles que estão próximos. Então, pessoas hedonistas que fazem o que quer, busca o que deseja, acha que merece o mundo inteiro, né? Se acha o centro do mundo, fala o que quer, sem medir consequências, sem considerar limites. São seres descontrolados, de alma sombria e doentes espirituais. Uma pessoa que age assim é doente espiritualmente, ele não tem equilíbrio espiritual. Então Paulo nos adverte, lá em 1 Coríntios 10, 12, ele diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então nós cristãos temos que nos cuidar sempre. Mesmo que a gente pense que a gente está equilibrado, forte, alicerçado, nós temos que nos cuidar, porque nós temos que viver em equilíbrio. Equilíbrio não se tem simplesmente, se produz todos os dias. Nossas emoções, nossa vontade própria tem grande influência sobre nossas decisões. Por isso é necessário este equilíbrio. E como conseguir dominar, né, nossa vontade humana, que tende, que nos puxa para o mal? Para que a gente consiga dominar, é pelo controle do Espírito Santo através do ensino da palavra. Quando nós estudamos a Bíblia, na vontade de crescer, de aprender de Deus, de aproximar de Deus, de viver a palavra, então nós vamos conseguir esse controle do Espírito Santo, que vai nos equilibrar. E quando nós conseguimos nos manter firmes na caminhada cristã, andando no controle de Deus, Ele nos mantém de pé nas horas difíceis. Nós não somos capazes de andar sozinhos, por isso nós precisamos do caminho, o caminho certo, o caminho firme, a palavra e direção do Espírito. O equilíbrio espiritual, ele nos traz o poder de amar a Deus e de amar o próximo e nos capacita a frear a nossa vontade, dominar nossos desejos, ter moderação e temperança. Só o Espírito de Deus é que faz isso. Ele nos capacita a vencer os problemas, as adversidades da vida, lidar com paciência nas situações difíceis da vida. Ele nos traz o domínio próprio, através da direção dele. Ele se manifesta, esse domínio próprio se manifesta no seio da família. Porque quando nós temos esse domínio próprio, nós saberemos viver no seio da família. Então facilita a harmonia no lar. Romanos 8,14 nos afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O propósito de Deus para todos os seus filhos é o equilíbrio em todas as dimensões da vida. O homem só conseguirá dominar suas ações pelo Espírito Santo, porque a carne pende para o mal, para o pecado, para o extremo. Por isso a Bíblia nos adverte, lá em Provérbios 10,14, ele diz: quem controla a língua é sensato. São conselhos que nós precisamos colocar em prática para ter uma vida equilibrada.
1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, Paulo fala: abstenham-se da imoralidade sexual, controle o seu corpo de maneira honrosa, sem domínio pela paixão de desejos desenfreados. Em Efésios 4, 26 e 27, diz: quando irá, não peque. Apazigue sua ira antes do pôr do sol, não dê lugar ao diabo. O diabo age na nossa ira. Provérbios 23, 20 e 21 nos dá um conselho: não ande com os que se encharcam de vinho, com os que se empanturram de carne, os bêbados e os glutões se empobrecerão. São conselhos da palavra, são direções da palavra. E muitos outros trechos nós encontramos na Bíblia, nos adverte contra o exagero de ações pecaminosas e desenfreadas. Nós, como filhos de Deus, não podemos agir dessa forma. A Bíblia nos adverte para evitar maus hábitos, evitar más companhias, para não se contaminar com os desejos indevidos. Porque se de repente nós nos misturamos, a nossa carne vai desejar. E nós podemos não vencer. Então, a Bíblia fala: evita. É muito melhor. E além desse equilíbrio espiritual, nós temos que ter também o equilíbrio físico. O corpo físico é uma habitação e, como tal, ela precisa ser cuidada com muito zelo. A queda do homem, o pecado, a desobediência, trouxe consequências ruins para o corpo físico do homem. Não só para a alma e para o espírito, para o corpo também. Até a sua existência foi reduzida na terra. Nós lemos lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Está registrado quando Deus diz: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Nós sabemos que os nossos patriarcas, viveram 1900, a faixa de 1000 anos, 900 e tantos. Mas por causa da perversidade do pecado, Deus disse assim: olha, o homem é perverso, é mau, e o meu espírito não vai contender para sempre com ele. E eu vou reduzir a vida deles para 120 anos. E foi reduzido. Deus soprou o seu espírito no homem quando o criou. Mas o pecado contaminou o espírito que o Senhor deu ao homem. Assim sendo, o corpo do homem, onde habita esse espírito, não retém mais esse fôlego por causa do pecado. Deus reduziu os dias do corpo para que o espírito do homem viva menos e não a contenda, e não contende com o seu Criador. Então Paulo coloca o corpo humano como objeto de cuidados, porque é nele que nós vivemos e temos o privilégio de servir ao Criador. Como eu sirvo o meu Senhor? Através da minha fala, através da minha audição, através da minha mente. Mas eu faço com o meu corpo trabalha para que a minha mente seja levada a serviço do Senhor. Então lá em 1 Coríntios 6,20 e também 3,16, é uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Quer dizer, faça o que o Senhor determinou que você faça. Ele diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então este corpo tem que ser cuidado, porque ele é chamado de templo do Senhor, de habitação do Senhor. Mas Deus ele não mora, ele não habita na nossa carne, no nosso corpo, é no Espírito que está
vivendo no nosso corpo. Então, portanto, o cristão tem a responsabilidade com Deus de cuidar do seu corpo de forma honrosa e santa, como nos instruiu Paulo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. Ele nos diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque é no nosso corpo que habita nossa alma e nosso espírito, onde está a habitação de Deus. Então hoje nós temos um vasto conhecimento científico que, se buscado, podemos ajudar a prevenir doenças cardíacas fatais para o corpo humano, como a obesidade, o diabetes, o estresse, a hipertensão, os níveis altos de colesterol. Nós temos recurso para cuidar desse bem-estar do nosso corpo terreno. É necessário cuidar do nosso corpo com zelo e bom senso, mas de forma equilibrada. Porque muitas pessoas desenvolvem adoração ao próprio corpo e outros se descuidam relaxadamente do mesmo. Pessoas que se cuidam demais, tem muito problema, tem muito zelo, né? Muita preocupação de uma boa apresentação do seu corpo. Outros não estão nem aí, não cuidam, relaxam. Nem uma coisa, nem outra agrada a Deus. O que agrada a Deus é a equidade, é o equilíbrio. Pedro escreveu a primeira carta, no capítulo 1, versículo 4 e 5, ele disse assim: quando Cristo voltar, este corpo será transformado e nesse novo corpo receberemos a nossa herança que nos espera no céu. Então, esse corpo terreno, ele precisa ser cuidado até o dia em que encontrarmos com o Senhor e ele transformar esse corpo material, mortal, num corpo espiritual e eterno. E quando nós formos transformados em seres eternos, nós temos guardado no céu uma herança. Então, Pedro diz assim, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você. A primeira carta de Pedro está escrito. Uma herança eterna. Uma herança que nos espera no céu, que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Assim diz a palavra de Deus. Então, para que alcancemos essa herança bendita, precisamos ser zelosos em cumprir os mandamentos, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Firmes, sempre firmes, nunca negligenciando o espírito para se dedicar à carne. Nós não podemos negligenciar o nosso espírito e cuidar da nossa carne. Nós não podemos cuidar da nossa carne e esquecer o espírito. Nós temos que viver zelosos, cuidadosos, equilibrados, cuidando da nossa saúde física, do nosso equilíbrio físico, para que nós tenhamos condição de estar sempre firmes na obra, sempre firmes diante do Senhor, aguardando a nossa herança eterna. Então, Paulo nos adverte em 1 Timóteo 4,8, ele fala, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e futura. Então ele fala assim, ó, não adianta você ficar aí se malhando, cuidando do seu corpo, se você não cuida da sua alma, do seu espírito. Porque o seu corpo vai morrer, ele vai se desfazer, mas o seu espírito é eterno, esse não se desfaz. Ele tem promessa de viver hoje e de viver amanhã. O seu corpo vive até um certo ponto, mas o seu espírito continua vivendo. Mas ele fala, ó,
Se você fizer só coisas materiais, não terá muito proveito. Não terá muito proveito. Mas se você tomar atitudes espirituais, então você estará granjeando para hoje, para amanhã e eternamente. Então não quer dizer assim que Paulo menosprezava, né, o cuidado com o corpo terreno. O que ele disse é que o corpo é passageiro e o espírito é eterno. Se cuidarmos só do corpo, em vida terrena, ele passa. Mas o cuidado espiritual é eterno. Daí entendemos ser necessário cuidar do nosso corpo e da nossa alma, mantendo o nosso espírito alinhado com Deus. Quando nós cuidamos da nossa alma, deixamos a nossa alma saudável, cuidamos do nosso corpo, nós estamos alinhando a nossa vida através do Espírito com a vontade de Deus. Hoje se valoriza muito o cuidado físico, a prevenção de doenças, a aparência pessoal. E não dizemos ser estas coisas dispensáveis. Não, isso tudo é necessário. Devem ser consideradas. E não são dispensáveis, não são coisas profanas. Mas também nós não podemos ultrapassar a barreira dos valores, chegando ao extremo, à autoidolatria, a mega exposição de pessoas que só vivem para a sua aparência física. Esse é o padrão do mundo. Por isso torna-se urgente retomar o equilíbrio através do resgate e ensino da palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2 já nos disse que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, diz a palavra. O culto racional é pela razão da fé. É o culto prestado conscientemente pelo espírito do homem. E ainda diz assim, não se amoldem ao padrão do mundo, transformem-se pela mente renovada, para que sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. E assim, consagrar o corpo numa vida santa, fugindo da imoralidade, dos excessos de comida, de bebida, considerados na orgia, na desordem. O crente tem que ser equilibrado, harmonioso, não perfeito. Nós sabemos que nunca chegaremos à perfeição, só na glória. Mas temos que tentar andar em equilíbrio, em consagração, em harmonia. E além do equilíbrio espiritual, além do equilíbrio físico, nós também temos que ter o equilíbrio emocional. O equilíbrio espiritual, nós mantemos ele no espírito, no nosso espírito, através do Espírito de Deus. O equilíbrio físico, nós mantemos cuidando do nosso corpo e da nossa habitação. Agora, o equilíbrio emocional é o equilíbrio da nossa alma, é o nosso equilíbrio. Nós somos uma alma, nós existimos como alma. Então, o equilíbrio emocional é o mais importante na vida do ser humano. Dele depende toda a sua estrutura espiritual e física. Quando uma pessoa perde o seu equilíbrio emocional, ela põe em risco a sua alma, o seu espírito e também o seu corpo físico. Tudo corre risco quando nós não temos estrutura emocional. Então, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo depende da harmonia que existe dentro de nós, entre corpo, alma e espírito, saudáveis.
Se o corpo adoece, mas a alma e o espírito se mantêm saudáveis, será possível passar tranquilo pelo problema, pela dificuldade, nós passamos. Se nós tivermos equilíbrio espiritual, emocional, mesmo que o nosso corpo adoeça, nós conseguimos vencer. Quando olhamos para Davi, no momento em que ele escreveu o Salmo 23, lá no versículo 4 ele relata assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Quem estava com Davi? O Espírito Santo de Deus. Equilíbrio emocional, um espírito inabalável, uma alma serena, confiante. Foi isso que Davi quis dizer. Mesmo que a doença me atinja, os problemas me derrubem, mas eu tenho um espírito forte, inabalável. Ele está comigo e eu não preciso temer. Irmãos, eu vivi uma experiência assim com uma senhora que estava no leito, ao lado da irmã Creuza, lá no Dinamberes, o dia que eu fui ficar com a irmã Creuza. Então eu fui cumprimentar aquela senhora. E nós começamos a falar da nossa esperança de ver Jesus, de ver Cristo vindo buscar a igreja no arrebatamento. Começamos a falar sobre escatologia, o final dos tempos. E ela me disse: eu tenho um tumor no cérebro. Eu fiquei assustada. Ela estava ali, como Davi, no vale da sombra da morte. Ela estava vivendo ali o versículo 4 do Salmo 23. No vale da sombra da morte. A qualquer momento aquele tumor ia estourar e ela ia morrer. E ela me disse assim com tanta naturalidade. Quando eu olhei o rosto daquela senhora, ela irradiava tanta paz. Mas tanta paz. Ela só falou da esperança de ver Jesus face a face, numa serenidade espantosa. E eu compreendi de onde vinha aquela paz, aquela serenidade, aquele rosto mais lindo, ali esperando a qualquer momento aquele tumor estourar e ela morrer. E assim deve ser com todos os filhos de Deus. É essa a atitude que Deus quer de nós. O equilíbrio emocional. Esse equilíbrio emocional na família, dentro do lar, produz a união de pensamento, a unificação de objetivos para um crescimento saudável da família, fortalecendo a todos para vencer as dificuldades que surgirem. São muitos os obstáculos que uma família enfrenta em conjunto. E também individualmente, cada membro, suas emoções. E todas as suas emoções refletem no comportamento, no lar, e alcançam o outro. A minha atitude pode prejudicar o outro. Então, sentimentos negativos, como baixa autoestima, sentimentos de culpa, más recordações, falta de perdão, fracasso profissional, problemas econômicos, doenças e até mesmo comparações impróprias de parentes. Tem gente que gosta muito de comparar um com o outro. Isso é tão ruim. Isso é desequilíbrio. Só poderá vencer aquele que estiver em harmonia consigo mesmo, emocionalmente sarado, tendo a capacidade de conversar abertamente com o outro sobre seus problemas, saber ouvir, compreendendo, ajudando em amor. Não se pode simplesmente ignorar situações complicadas, fugir de problemas. Preciso tomar atitudes, acertar o que está errado, ajustar o que se quebrou nos relacionamentos
E acima de tudo, buscar em Deus fortaleza e entender que Deus prova na medida certa, nunca além. Dificuldades, diz a palavra, são comuns na terra. 1 Coríntios 13 nos afirma: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Nós sabemos que tentação é comum, que dificuldades é coisa comum do mundo, mas ele também nos prometeu, ele mesmo providenciará um escape para que suportem, diz Paulo. Paulo nos diz que problemas virão, que Deus nos provará, mas nunca além do que se deve, nunca além dos limites. Deus não ultrapassa limites e Ele mesmo providencia um escape para que nós possamos suportar e passar. Em Cristo achamos descanso, paz e liberdade diante das dificuldades, dos pesos da vida. E o Espírito Santo nos ajuda a controlar as emoções. Isto quando nós cultivamos o seu fruto e aceitamos o seu agir na nossa vida. Temos na Bíblia os recursos necessários em conselhos, em exemplos que nós podemos seguir. Mas também não podemos ignorar que na ciência humana, que veio do próprio Deus para o nosso auxílio, nós devemos buscar ajuda quando necessária. Sabemos que a ciência é apenas a revelação do conhecimento de Deus passado ao homem. Tudo vem de Deus. A ciência é divina, mesmo quando é usada para o mal. Não muda, a ciência não muda o seu fundamento. O fundamento da ciência é Deus. Toda a ciência veio do Pai. Então, se precisarmos de uma ajuda psicológica, vamos buscar. Se precisarmos de um tratamento, seja qual for, vamos utilizar, porque foi enviado por Deus. Foi Deus que revelou. Nós não podemos ser insensatos. A palavra diz que nós temos que ser sensatos, equilibrados, harmoniosos. Concluindo a nossa lição, a família precisa urgentemente de equilíbrio. O pecado desequilibrou o homem, afetou o seu corpo, manchou a sua alma e o seu espírito. Mas Cristo veio para reconciliar e tornou-se a fonte de vida e harmonia. Em Cristo nós encontramos a paz. Em Cristo nós encontramos o equilíbrio para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. Isto é um fato que nós não podemos negar. O mundo não conhece. A Bíblia fala que a nossa paz é tão estranha que o mundo não conhece. Por isso que o dia que eu estava conversando com aquela senhora, eu entendi que ela não tinha nada que temer. E nós sabemos que ela já se foi para a glória. Que o Senhor nos capacite, irmãos, a viver uma vida melhor, equilibrada. Que nós procuremos aprender com a palavra de Deus e usar os seus recursos para o nosso bem e para o bem do nosso próximo também. Em nome de Jesus, que Ele possa nos capacitar. Que a paz esteja no coração de cada